Boa noite, boa noite. Quem está chegando aqui agora? Thaisa, Nádia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo com uma moça aqui que está trazendo um assunto interessante para a gente hoje. Ela fala sobre o porquê a gente muitas vezes não evolui. O nome dela é Telísia Prado, uma mestra de terapia, ela trabalha na área terapêutica. Tô tentando colocar ela para dentro aqui da live. Boa noite, Telísia. Você já está aparecendo aqui para mim como alguém que está assistindo. Basta clicar no botãozinho aí para você se convidar para entrar, se não estiver chegando o convite para você, que aí eu aceito aqui e você consegue participar também. Gente, que legal, que tema interessante e que diferente falar sobre isso. Eu acho que vocês vão gostar também. A Telísia está entrando, acabei de receber o convite dela, vamos ver se vai dar certo aqui, porque a gente fica contando com esse nosso amigo que é o Instagram para nos ajudar, mas ela faz estudos em diversas áreas que trabalham essa questão da evolução do ser humano e por que muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, a gente fica preso, meio que bloqueado, travado. Então, ela vai entrar nos detalhes, em detalhes que eu acho que vão ajudar a esclarecer alguns pontos na nossa cabeça, na nossa mente. E ela usa muito, ela mistura algumas linhas diferentes da, da terapia, da psicologia, mas eu quero muito que ela consiga ingressar. Às vezes demora um pouquinho e depois a gente acaba conseguindo. Eu aceitei seu pedido e está dizendo que você está unable to join em inglês, ou seja, não está sendo possível você ingressar. Não sei o que está acontecendo. Mas conta para mim, gente. Estou com Luciene aqui, a Nádia. Manda alguma coisa aqui. O que vocês estão achando? O que vocês acham desse tema? Vocês chegaram a ver o convite dessa live? Onde a gente explica um pouco a respeito dessa temática dela de desenvolvimento. Ela tem hoje trabalhado o que eles chamam de filosofias socráticas. Aí, tá entrando, Aí, seja muito bem-vinda, que bom que deu ótimo. certo. Deu certo. Eu já tava até meio assim, porque às vezes o Instagram me boicota, sabe? Mas isso é assim mesmo, eu estou acostumada também. Toda semana, toda segunda, a gente está aqui fazendo lives e às vezes acontece de ter um pouco mais de dificuldade. Seja muito bem-vinda, É, Telísia. É um prazer ter você nada. aqui. Prazer, E, igualmente. e assim, quero dizer para as pessoas que estão junto com a gente, pessoal, quem está aí, presta atenção, porque esse tema é bem interessante e ele acaba sendo bem abrangente, envolve todo mundo, qualquer área da nossa vida a gente pode ter interesse em se desenvolver, em evoluir, e muitas vezes a gente não consegue dar os próximos passos. E a Telísia vai falar um pouco mais a respeito de todos os estudos que ela faz. Eu fiquei curiosa demais para conhecer sobre o seu trabalho. Se você puder contar para a gente primeiro quem é a Telísia e fazer uma introdução, eu acho que é legal. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada também pelo convite, tá? Prazer também. Ups, prazer estar aqui também com vocês. Vou falar um breve aí sobre quem é a Telísia, porque a minha história ela é longa, sabe? Eu venho de uma carreira do corporativo, eu fiz engenharia elétrica, na verdade. E eu falo que desde pequeno, se vocês ouvirem um latido, mudou um pessoal aqui com um cachorro. Dá pra ouvir. Mas Não, mas está enfim, tudo bem. Pode seguir que não atrapalha. tá. Então eu venho da engenharia elétrica, porque eu venho aquela coisa tradicional que quando a gente está estudando, não sei vocês, né? Mas eu cresci ouvindo, você tem que ter um diploma para você ser alguém na vida, senão você não vai ser ninguém na vida. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu me lembro até hoje que eu ouvi que eu vi a primeira vez uma pessoa falando com o celular na rua. Eu tenho nítido dessa cena, eu tinha uns 8 anos de idade. E eu fiquei chocada. Eu falei assim: meu Deus, não tem fio, como assim?
Então eu sempre tive uma curiosidade, eu ficava vendo esses programas de universo, falando de foguete. Eu gostava muito dessa coisa do mistério, do Bem desconhecido. curiosa. É. Então eu tinha muito essa coisa do assim, como assim? Como assim? Como assim o universo não tem fim? Eu lembro que eu ficava imaginando, será que a gente pegar um foguete e ir até o fim? Será que chega em Deus? Eu ficava imaginando essas coisas, né? E aí eu fui para engenharia elétrica por causa dessa curiosidade que eu tinha de descobrir como as coisas são. Só Uhum, que na engenharia elétrica eu descobri que a minha curiosidade, eu tinha essa curiosidade, mas não necessariamente ela ia para o mundo material. Então eu consegui entender como o celular funciona, como as antenas funcionam, como os carros funcionam, eu entendi essas coisas. E eu fui trabalhar em campo de petróleo, fui trabalhar nos Emirados Árabes, fui trabalhar em empresas multinacionais. E aquilo não estava me completando, sabe? E eu falava assim, nossa, gente, eu assim, segui o script, né? O script tão desejado de todas as pessoas. Fiz uma faculdade federal, fui reconhecida, fui para fora e não estava me sentindo completa, né? E aí eu, nesse caminho de quando eu voltei de lá, eu fiquei muito nessa de continuo ou não continuo, continuo ou não continuo, mas eu não estava vendo sentido. E eu decidi meio que enfrentar todo mundo, família, amigos, todo mundo, enfrentar a vergonha, né? A vergonha de alguém que não seguiu a carreira. E falei, cara, não dá mais fazer uma coisa que eu não tô vendo sentido. E aí eu falei, tá, mas eu vou fazer o que da minha vida agora, né? O que eu vou fazer, Deus? E aí eu caí meio que numa depressão mesmo. Foi a primeira vez que eu fui parar numa psiquiatra. E eu fui na psiquiatra porque eu estava ganhando uma bolsa da Petrobras. E uhum, o meu professor falou, ó, para você não ter que devolver todas as bolsas, porque era no mestrado, você tem que ter um atestado justificando por que você vai parar. Aí ele mesmo indicou, ele falou, por que você não vai numa psiquiatra, fala que você tá mal e tal. E aí eu fui na psiquiatra. E quando eu cheguei na psiquiatra, eu achei que eu só ia pedir o atestado. E eu comecei a chorar, assim, tipo, sim, como eu nunca tinha chorado na minha vida. E aí, naquela época, eu tomei remédio. Ela falou: não, você tá passando por uma fase, é depressão, remédio. E enfim, aí fiquei naquela. Depois de um ano tomando remédio, eu falei: cara, não sei, não é isso, não quero continuar tomando remédio. Aí eu fui, eu ainda estava perdida profissionalmente. Eu fui me testar na vida, eu fui ser fotógrafa, eu fui ser DJ, eu fui trabalhar com vendas, eu fui trabalhar em restaurante. Até que eu caí como corretora de imóveis no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu morei praticamente no pé da favela. Então, você imagina uma pessoa assim, na época eu tava com 35 anos. 35 anos, recomeçando a vida, do zero, uhum. do menos, do menos três, assim. Por que que eu morava no pé da favela? Porque era o que eu tinha dinheiro para pagar, R$ 300 era por mês lá. E corretor de imóveis, não sei se você sabe, mas a gente não tem um salário, né? Só quando você É, vende, que a você comissão, né, da a venda. comissão. E aí fiquei lá até que eu conheci meu ex. E o meu ex, a gente chegou a ficar noivo, assim. Então, o meu Uhum, ex foi meu primeiro relacionamento sério, que a uhum, gente chegou a morar juntos e tal. E a gente tinha uma diferença muito grande financeira, de cultura, de pensamento. Mas mesmo assim, a gente foi super turbulento o relacionamento, mas a gente se esforçava para ficar junto. O que aconteceu? A gente ficou 4 anos juntos, eu lá no Rio com ele. E eu tô contando isso porque faz parte dos meus da sua estudos. história, É, a da e aí base de tudo. é a base. Porque daí, quando a gente terminou, foi um sofrimento muito grande, mesmo sabendo que, cara, que não dava certo, que era só briga, tiro, porrada e bomba, mas mesmo assim aquele sofrimento. E aí eu quis entender o sofrimento humano. Eu quis entender o amor, eu quis entender por que que duas pessoas que se falam, eu te amo, era cartinha de amor pra lá, pra cá. Por que que é esse amor que as pessoas tanto vivem falando e, na verdade, ninguém sabe o que que é? Ninguém sabe Uhum. definir. E aí eu fui literalmente pesquisar, cara, o que que é o amor? O que que é o relacionamento? O que que faz um relacionamento dar certo? O que que é isso? E nessa pesquisa toda entrou o negócio de Deus.
Uhum. Foi entrando. Eu já era aquela católica de BGE, né? Que a gente chama católica de BGE, que eu falava que eu era uma pessoa espiritualizada, que a religião separa as pessoas, que eu tinha meu relacionamento com Deus. E esse meu ex, ele era ateu. Então, ele era o ateu chatinho, não o ateu que não acredita, ele é o teimoso, né? Tem um ateu teimoso. E ele me desafiou muito, porque ele me fazia perguntas que eu não sabia responder. E Uhum. aí eu ia pesquisar para conseguir responder para ele. E nisso eu fui gostando desse negócio do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, da mundo dos De conceitos e se tal. aprofundar mais, né? Exato. E aí fui entrando, aí fui num curso presencial lá no Rio de Janeiro de 3 dias, que era para falar sobre o curso era, o nome do curso era bem engraçado, na verdade. Era curso para psicólogos, coaches, psiquiatras e intrometidos. Aí eu falei, eu vou de intrometida, né? Porque eu não era nada disso na época. Mas eu me apaixonei, porque assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre as 12 camadas da personalidade. Tipo, eu já tinha ouvido falar de alguns grandes filósofos, Aristóteles, São Uhum. Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas eu nunca tinha. Não eram coisas que. Sabe quando. A ideia que eu tinha de filosofia na faculdade era a ideia dos maconheiros, né? Você passa lá no campus universitário de filosofia, você vê aquele monte de maconheiro e tal. E quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu comecei a me apaixonar por isso. Eu falei, gente, como que eu vivi até hoje sem saber dessas coisas? Como que eu vivi até hoje sem saber dessa coisa da verdade absoluta, sem essa coisa dos conceitos, a inteligência, as potências da alma, a metafísica. Até então eu nunca tinha ouvido falar de metafísica. Ou então eu achava que metafísica era essa coisa da física quântica, né? Porque hoje em dia eu falo que tem um autoconhecimento New Age. As pessoas, quando falam que estão buscando autoconhecimento, desenvolvimento humano, é perigoso. E eu quase fui para esse lado também, um lado mais místico, um Uhum. lado mais assim, Holístico também, né? holístico, místico, exatamente. Né, da força, a força do pensamento, aquela coisa do Uhum. livro O Segredo, né? Aquela coisa Uhum. de você, né, visualizar e tal. Até certo ponto existe alguma coisa de verdade nisso, mas não é a verdade em si. Então eu falo que o que eu fui estudar mesmo foi a estrutura da realidade, como a realidade funciona, o que sabe o que são as coisas, o que é o amor, o que é a família, o que é um relacionamento, o que é uma mãe, o que é um pai, o que é a democracia, o que é esse o que é o que eu falo, que a grande maioria das pessoas fazem e eu fazia também, que é o peidar verbalmente, porque a gente fica falando, 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 sem saber o que a coisa é. Então, Uhum. eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu vivia falando. Ah, não sei o que é religião, a religião separa. Aí, um dia me perguntaram, o que é religião? Eu não sabia responder. Então, as Uhum. pessoas estão assim. é, E eu fui assim, né, de novo. Mas eu vejo muito isso muito claramente hoje, que eu sou, né, dei uma elevada, graças a Deus, como que as pessoas falam de coisas que elas não sabem a que aquilo se refere na realidade, Você acha que isso sabe? tem relação com a rotina, corrida maluca de todo mundo, que tá todo mundo naquela coisa acelerada e acaba que meio que repetindo padrões sem se aprofundar? Eu acho que assim, isso influencia mais um pouco, mas isso influencia, porém pouco, porque a causa maior mesmo disso daí é a relativização mesmo da verdade, que é um fator histórico barra cultural, que É. tem a ver com a questão. Isso já é muito antigo, começou lá com o nominalismo, que é uma coisa muito antiga, que começou a perder a referência do que a coisa é na realidade, e eles começaram a olhar para tudo como nome. Então, por Uhum. exemplo, eles entraram, por exemplo, casa. A gente olha hoje, dá uma definição para casa e a gente tem um conceito. Quando eu falo casa, você consegue fechar seu olho e imaginar uma casa. Você imagina ou a sua casa, ou uma casa que você viu, e você imagina um telhado, né? Uhum. As bases, a janelinha e tal. E isso é um conceito.
Só que lá naquela época eles vieram com um nome de que. Por isso que se chama nominalismo. Ah, na verdade não é um conceito, na verdade é uma convenção. Todo mundo viu um monte de coisinha, objetos iguais e deu o nome de casa. Então começou lá. Aí depois tem uma outra questão que entrou historicamente, que é o diploma universitário. Porque o que, Uhum. que aconteceu com o diploma universitário? Antes do diploma, as pessoas iam para a universidade para conhecer a verdade. Então, na época de Platão, falava, né? Não tem como você buscar o conhecimento sem você ter virtudes antes. Então, as pessoas iam para ficar a vida inteira estudando. Se você Uhum. for ver lá na época de Aristóteles, que eles ficavam lá como é que chamava lá? Os lugares que eles se encontravam lá, esqueci o nome. Os templos. É isso. E ficavam lá discutindo, filosofando, para conhecer a realidade. Então não era um período que você entra e estuda tal coisa, tal coisa, tal coisa e depois sai. Então eles iam lá, não, eu quero conhecer a realidade, eu quero conhecer a verdade. E eu vou ficar aqui o resto da vida estudando. Quando entrou o diploma, é como se tivesse entrado uma certificação de que assim, agora você pode ensinar. Então, o que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a buscar a universidade para receber essa certificação e poder falar assim, não, sabe o que, que eu quero? Eu não estou interessado no conhecimento, não, eu só quero o papelzinho mesmo, porque daí eu vou poder ir trabalhar lá na universidade tal, lá no lugar tal. Então, começou uma decadência do conhecimento. Porque aquilo, imagina, você entra numa universidade, lá naquela época, na época medieval mesmo. Você entrava na universidade, aí o seu mestre, ele te entregava o seu diploma. Aí você saía da universidade já com conhecimento um pouco menos e ia ensinar. Aí os Uhum. seus alunos te falavam, não, professor, faz o seguinte, só ensina o necessário para a gente ter o diploma e poder Uhum. sair. Aí esses alunos pegavam o diploma e iam ensinar já com menos conhecimento. Aí os alunos deles falavam, então assim, veio decaindo Uhum. o nível intelectual, o nível de conhecimento da realidade das coisas mesmo. Neste caminho, essa coisa dos conceitos, do o que é a coisa, se perdeu e o que, que foi entrando no lugar? Opinião. Então Uhum. agora virou assim. Não, para você é isso, mas para mim é isso. Não, para Uhum. você homem é isso, mas para mim Por homem é isso que isso. você Pra chama de você relativação da verdade, né? é a relativização Relativizar a verdade, né? é a relativização da verdade. Esse é assim, a causa da nossa neurose, a causa. Se todo mundo consegue olhar para o mundo hoje e falar, nossa, tá uma loucura, o que, que será que está acontecendo? Começou com isso, com a relativização. Se as pessoas soubessem hoje, né, digamos que nada disso tivesse acontecido, não, a verdade ela é absoluta. O que, que quer dizer que a verdade é absoluta? Olha, o relacionamento ele é feito para duas pessoas aprenderem a se amar e esse amor vai frutificar numa família e é essa a finalidade do ser humano, aprender a amar. Então, o relacionamento você suporta o outro porque o amor acontece no sacrifício. Aí não tem mais reclamação, aquela coisa dos relacionamentos tudo agora virou relacionamento tóxico, abusivo. Por quê? Porque a culpa tá sempre no outro. A culpa nunca é Mas eu minha. acredito que, assim, desculpa até falar de um jeito, porque eu acho que esse papo está bem aberto e é muito legal isso, né? Porque você é uma pessoa que está se aprofundando e se estudando esse universo, inclusive voltado para a filosofia. Na época medieval, lá atrás, no passado, eu acredito que não existia tanta tecnologia, tantas construções, a própria engenharia, tudo era muito diferente. Então, com o advento de todo esse, vamos dizer assim, da tecnologia e do ser da evolução humana, o ser humano ele vai mudando o seu foco de acordo com a sua necessidade até de sobrevivência. Eu entendo que tem um pouco de relação com isso também, né? Por exemplo, hoje um homem para sustentar uma família ou uma mulher para sustentar uma família, ele não consegue ter a mesma qualidade de vida e tempo que tinha no passado. Porque você precisa ser muito mais qualificado, você tem que estar muito mais preparado para competir no mercado, que o mercado está cada vez mais competitivo, Uhum. e à medida que os séculos vão passando, as décadas,
as coisas vão mudando e as pessoas têm que estar mais atentas, elas têm que se aprofundar em determinados assuntos, não dá para ficar no raso mais, né? Hum. E aí o que acontece é que lá no passado, eu acredito que essas pessoas, assim, uma análise grosseira da minha parte aqui. Eu até quero ouvir se tem pessoas assistindo a gente que têm opiniões para nos trazer, porque é um assunto Uhum. profundo e que faz a gente pensar. Mas eu fico Uhum. pensando assim, o conceito de um relacionamento, ele também mudou ao longo do tempo, e isso acredito eu que faz parte de todo esse processo. Temos como é que eu vou te dizer? Nós temos uma referência lá da época medieval de que o homem, ele contemplava a natureza, né? Uhum. Ele olhava para as estrelas junto com a sua esposa, junto com a sua família, para contemplar a natureza. Então, o contato com o divino, com o espiritual também era diferente. O contato, Uhum. os momentos de reflexão eram, na maior parte das vezes, aconteciam em conjunto com essa contemplação com da natureza. Era na frente de lagos, era na frente de árvores. Então, existia uma conexão muito mais humana do que hoje, onde pessoas não sabem nem se o céu estava nublado ou não quando saem de casa, muitas vezes, porque saem com pressa, entram no carro, não vê nem o que está Sim. acontecendo. Você não acha que isso, por isso que eu falei que esse ritmo de vida, essa coisa frenética que a gente vive, também fez parte dessas mudanças de uma maneira forte, né? Considerável? Porque acaba mudando o conceito de tudo. O É, conceito é, dos relacionamentos também, acredito eu, esteja um pouco ligado a toda essa mudança de estilo de vida, né? Com a evolução da humanidade. Ou não? o conceito, na verdade, não mudou. Muda o comportamento. Isso eu concordo. Muda o comportamento do ser humano em relação ao relacionamento. Agora, o Uhum. conceito. Ups, caiu aqui. O conceito, o que é um relacionamento, não muda, sabe por quê? Porque tudo pode evoluir. Tudo que é material evolui. Tem três Certo. coisas que não evoluem: o bem, a beleza e a verdade. Tudo que era lindo e maravilhoso lá na Idade Média, lá desde Gênesis, ainda é belo. Se você pega um quadro hoje, um quadro lá naquela época, você vai achar belo. Se você matar lá em Gênesis já era um mal, matar hoje ainda é um mal. Roubar ainda é um mal. E o que era verdade lá naquela época também é hoje. Então, eu falo que o mundo material Mas não muda. isso, na verdade, a base principal dos estudos é a filosofia, é isso? Filosofia. Filosofia. Então, esses conceitos, eu fico em dúvida, a beleza, ela também não viveu uma mudança ao longo dos séculos? O que eu Não, quero dizer é, assim, conceito, só para você me esclarecer, tá? Porque você é a pessoa tá. especialista aqui no assunto, eu sou a curiosa, que estou fazendo perguntas. Mas, por exemplo, quando a gente fala de conceito de beleza, o homem lá na época do Renascimento, eu digo até baseada nas artes, que é uma área minha também, ele contemplava uma mulher com gordurinhas nas telas, né, de Michelangelo ali, as pinturas, as esculturas, elas tinham uma mulher mais rechonchuda, mais cheinha do que hoje. Então, esse conceito de beleza ao longo do tempo, à medida que a humanidade foi evoluindo, ele também não sofre mudanças de acordo com a mudança da mentalidade humana? Então, aqui nós Entende? O estamos. que que a Eu, filosofia entende sobre isso? não, a filosofia, ela ensina, isso eu aprendi com os filósofos, Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino. O bem, quando que a gente sabe que uma coisa é verdade ou não? Quando a gente traz para a realidade, faz esse confronto para ver se é assim mesmo. Isso que você está falando é uma boa pergunta, né? Ué, mas não mudou o conceito de beleza do que era lá antes, que eram umas mulheres mais rechonchudinhas do que agora? Naquela época não tinha essas mulheres mais magras, assim, para poder comparar, para eles saberem. Eu não sei como é que era na época, né? Tipo, mas quando a gente vai pesquisar, realmente não tinha, sei lá, mulheres atléticas, esse tipo de coisa, né? Acho que fazia Agora, parte de um padrão, né? Podemos dizer que era o padrão da era um época. padrão, e ainda também tem a ver com a própria alimentação da época, né? Era.
inclusive assim, alimentação e estilo de vida. Então não tinha, sei lá, não tinha carro, as mulheres ficavam em casa, era mais produtos Mas mais. eu nem questiono essa questão de, por exemplo, como a mulher fazia para ser mais gordinha ou mais magrinha. A minha questão é mais a mudança do conceito, você está Sim, falando da questão conceitual, do padrão de beleza, porque você mencionou que o belo está fazendo parte de um desses pilares de que não muda, né? É o belo, é a beleza, o que sim. mais que você disse? O bem, a beleza e a verdade. O bem, a beleza e a verdade. Ok. É, mas se você pega uma o que é o, digamos, o que é o feio hoje, não é necessariamente a mulher gordinha, mas é a desleixada. Uhum. Se você pega uma gordinha arrumada e uma gordinha desleixada, você vai falar que a gordinha arrumada é bela. Você não vai falar que Sei. ela é feia, entende? Ela pode estar gordinha, ela pode estar rechuchudinha, mas se ela tiver arrumadinha, cabelo, maquiagem, roupa, tudo bonitinho, ninguém vai olhar para ela e vai falar, ah, é feia. Pode até olhar e falar, olha, é gordinha. Mas ninguém vai olhar e falar assim, ó, senta ali atrás daquela feinha ali. Ninguém vai falar Uhum. assim, sabe? Porque ainda reconhece uma beleza nela. Vamos focar no bem e na verdade. Então, quer dizer que o bem e a verdade fazem parte desses pilares que são imutáveis ao longo do tempo. É Sim, isso. sim, E aí, os seus estudos pautados nessa questão, assim, quando você se baseia na verdade, e que você até fala um pouco sobre verdade absoluta, eu queria ouvir um pouco mais, conectando isso com a vida de hoje, do nosso cotidiano. Assim, no que você acha que todo esse trabalho que você tem feito, esses estudos que você tem feito, podem de alguma maneira contribuir para outras pessoas que possam contar, inclusive com o seu próprio suporte, que eu acho que você é uma mentora, né? Você trabalha como uma sim, mentora. Como sim. que você tem conectado esses pontos desses estudos com o nosso cotidiano hoje, com a vida real? Isso, boa pergunta. É tudo que eu faço. Na verdade, tudo que eu faço é conectar o bem, a beleza e a verdade com o real. Então, por exemplo, uma pessoa que chega com ansiedade, né? Hoje eu tenho, né, além de eu ser, eu criei um modo de ser terapeuta, que é o terapeuta clássico, para me diferenciar da manada mesmo, né? Quando eu entendi essas coisas, eu falei, bom, eu vou ser psicoterapeuta, só que não a psicoterapeuta mais do mesmo, que trata uma abordagem, que trata um sintoma, não. Eu entendi qual é a causa. Eu sempre falo que eu não trato ansiedade, depressão, toque, eu trato o paciente, né? E eu falo, coloquei como terapeuta clássico, por quê? Porque eu fui lá atrás do que é o clássico mesmo, né? Eu posso contar a historinha depois. Então, quando chega alguém para mim com ansiedade, por exemplo, Uhum, você vai analisar como é que está a rotina, a casa dessa pessoa. Várias vezes eu peço para o paciente, ergue a câmera e me mostra a sua casa. Então, assim, ó, se a casa está em desordem, se a pessoa está desleixada com ela mesma, aquilo, assim, ó, eu te garanto, é fator de causar ansiedade. Traz ansiedade porque é essa coisa. O mundo, a gente tem que prestar atenção assim, ó, na natureza. A natureza, ela tem uma ordem. Assim, não é à toa que existe uma ordem lá do sistema solar, uma ordem o uhum, mar, a lua, né? Tudo organizado, né? O nosso sistema digestivo, existe uma ordem. Primeiro começa aqui na boca, a digestão, aí vai descendo, aí depois tem um negócio que o pâncreas faz, um negócio que o fígado faz, outro negócio. Então tá tudo separado e ordenado. Então, quando você olha para uma pessoa, né, só esse fator de fator físico, né? A beleza quando eu falo que a verdade, o bem, a beleza, eu estou falando também daquilo que nós como seres humanos captamos. Então, a nossa inteligência, a gente, Deus criou a nossa inteligência para que a gente pegasse a verdade. Deus criou a nossa vontade para que a gente fosse atrás do que é bem, e Deus criou, né, os nossos sentidos para que a gente se inclinasse para o belo. Então eu tô falando, então quando eu estou falando do que é belo, eu estou falando daquilo que é o físico mesmo. uhum, Então assim, faz parte do belo a decoração da casa, né? Na minha formação para terapeutas, eu tenho aula de consultoria de imagem. Eu tenho aula de decoração do lar. uhum. Eu ensino como que você vai orientar os seus pacientes nessa coisa da ordem do lar.
Uhum. Porque tudo isso reflete em gente mais ansiosa, em gente mais depressiva, em gente que. Isso daí, existem estudos científicos, essa coisa mais material, a gente consegue, né, provar por estudos científicos. Fizeram um estudo com bebês, olha que interessante, fizeram um estudo com bebês de 3 anos, de 0 a 3 anos, alguma coisa assim, e colocaram imagens de pessoas, colocaram eles numa sala, imagens de pessoas feias de um lado, imagens de pessoas pessoas e lugares feios de um lado, pessoas e lugares bonitos de outro. Aí eles iam, não, eles iam dando um por um, isso. Vinha um bebê, eles mostravam para o bebê a imagem bonita, a imagem feia. Os bebês se inclinavam para a imagem bonita. E aí Uhum. mostravam duas pessoas, o bonito e uma feia, eles se inclinavam para a bonita. Então, ninguém ensinou aquela criança o que é belo, né? E ela se inclinou para aquilo. E tem a teoria da janela quebrada também. Não sei se você já ouviu falar, mas colocaram um carro em uma lá nos Estados Unidos, em um bairro que é um bairro mais. Um bairro tipo favela aqui, assim, né? Lá Uhum. nos Estados Unidos, e num bairro já de alto nível, alto padrão. Uhum. Nos dois bairros, eles deixaram o carro lá um tempão e, assim, nada Uhum. aconteceu. Não, não aconteceu nada, deixaram uma semana lá o carro e ficou lá. E nada aconteceu. Uhum. E aí, depois, eles quebraram uma janela do bairro, do Uhum. carro. Eles quebraram a janela e eu acho que foi nos dois bairros também. Eles começaram, com o passar dos dias, um dia tava sem o rádio, outro dia tava sem uma roda, tinham levado, outro. Então, assim, uma coisa desorganizada já vai estimulando, Puxando as outras coisas. Faz puxando as outras. sentido, o meio interfere, né, nos O seus meio comportamentos. interfere. Eu tenho um Exato. comentário aqui, Telísia, da Lely Marques, uma querida amiga aqui que está assistindo, e ela escreveu: acredito que para a gente se organizar e evoluir em todos os aspectos, o primeiro passo deveria ser o olhar para dentro. E quando entendemos quem somos, em essência, o externo se organiza naturalmente. Você acha que isso faz sentido também de acordo com os seus estudos filosóficos aí que você vem fazendo? Ou você tem alguma visão diferente? Porque aqui ela está trazendo talvez um pouco do conceito do autoconhecimento, né? Que é uma É, linha que eu também tenho estudado bastante, mas eu queria a sua contribuição, assim, o olhar da filosofia a respeito disso. E uma outra pergunta que eu quero te fazer, que você pode até juntar as duas coisas na sua resposta, é assim, dos filósofos que você tem estudado, quais são ou qual é aquele que mais te inspira e por quê, né? Assim, traz um pouco pra gente esse conceito. tá. Então, se organizar e depois. Então, a gente pode partir desse princípio. Assim, ó, se eu tivesse aqui conversando com ela, eu ia perguntar para ela o que é se organizar. Uhum. A gente pode perguntar para ela, ela responde aqui. Conta É, pra gente, Lely, o que que você quis dizer quando você falou que é se organizar, né? Eu acho que deixa ela responder, mas vamos focar no segundo trecho, onde ela fala isso, que o primeiro passo deveria ser olhar para dentro de si. Se organizar isso, por dentro, ela respondeu. isso, mas eu quero saber o que é se organizar por dentro. Lembra que eu falei no começo? Que as pessoas falam sem saber muito bem? É sobre isso que eu estava falando. Pensamentos, sentimentos e, por consequência, ações. Mas a gente pode ir mais fundo ainda. O que você quer dizer com organizar pensamentos? Eu acredito que esteja. Eu sei que ela trabalha forte na linha do autoconhecimento, então eu acho que está muito voltado para se conhecer. Veja se eu estou falando o que é de fato ou não, tá, Lely? Mas é legal, eu acho que esse debate para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais, porque, assim, o grande ponto, o grande tópico dessa questão para mim é de que forma a gente consegue contribuir, colaborar com outras pessoas que estejam assistindo aqui agora ou que vão assistir gravado depois esse Hum, conteúdo, pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque o nosso título aqui da live, ele fala o quê? Por que você não tem conseguido evoluir? Por que você não está é, conseguindo avançar? Então, o grande
O grande X da questão aqui é pessoas que enfrentam depressão, que passam por problemas mais graves familiares ou até financeiros. O que seria um primeiro passo, o fio da meada, sob o olhar filosófico que você estuda, para você trazer como dica para essas pessoas? O que a Lélia Ah, escreveu foi exatamente isso mesmo, e colocou palminhas. Ou seja, ela está na linha do autoconhecimento do princípio ser a partir da gente. É uma linha que eu acredito muito também e sou uma estudiosa de neurociência comportamental. Inclusive, os meus conteúdos estão bem voltados para isso. Mas eu fiquei muito curiosa quando eu vi que você misturava um pouco algumas linhas e se aprofunda bastante na questão de Sócrates, Platão, né? Você vai na linha dos sim. filósofos. Por isso que a segunda pergunta foi essa. Quem é desses filósofos hoje, antigos, que eu acho que é uma grande base sua de estudo, que mais te inspira e que pode contribuir com os nossos estudos aqui hoje, com o nosso bate-papo, com o nosso desenvolvimento? Sim, dos antigos, Aristóteles, com certeza, e daí Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino, ele estudou, ele foi um estudante de Sócrates, ele estudou Aristóteles, ele é o maior filósofo cristão, digamos assim, né, da Igreja Católica. E ele se aprofundou e ele trouxe aquilo, né, já para um lado também espiritual, mas sempre partindo da parte aristotélica. E Santo Agostinho também, são os dois maiores filósofos cristãos, são Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E eu queria falar uma coisa. Tem uma outra pergunta aqui. Eu posso ler enquanto você pensa no que você gostaria de Tá. dizer? Ou você quer completar ainda? Eu acho que eu vou completar, daí já já Então, a gente. completa, depois a gente lê o ponto da Tá, Nádia. porque você fez algumas perguntas você Isso. estava falando como que eu trago tudo isso Conectar com a rotina do para dia a conectar dia. com a rotina, exatamente, Isso. as pessoas. Então, se eu olho para aquilo que eu falei, que a causa hoje da depressão, da ansiedade, dos vícios, a causa de tudo é a pessoa estar contando a história dela errado. Como assim? Todo mundo conta a história a partir da sua interpretação e dos seus sentimentos, e não a Perfeito. partir do que a coisa é. E o que a coisa é vem da verdade. Então, sem a verdade, então se eu estou contando a minha história baseado naquilo que eu acho que é na minha interpretação, no meu sentimento e não naquilo que a coisa é, eu vou dar um exemplo bem palpável, tá? Pode ficar tranquilo. Uhum. Eu vou ficar louca. Vou dar um exemplo bem palpável. Traição. Então, assim, nossa, fui traído. Fui traído e tal. Aí tem a traição tem a traição no namoro, tem a traição no casamento, que tá morando junto, e tem a traição no casamento real, casamento na igreja, casamento cristão, abençoado e tal. Então, a traição no namoro. Vem aquela sofrência gigantesca de como assim e tal, né? Me traiu. Então a pessoa pega, fica louca, né? Sei lá, vai tentar matar o cara, tentar matar a mulher, tentar. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, na história que ela está contando, ela é muito boa, ela é pica das galáxias, ela é sensacional e o outro filho da puta não validou ela. E Uhum. ela se esquece que o outro tem a liberdade, o ser humano é livre para foder com a sua vida. Se você não Uhum. está ciente de que o outro é livre para dizer não ao seu amor, você está fora do mundo real. Uhum. Porque no mundo real as pessoas são livres para foderem com a Fazer o vida que dos quiserem. outros. Uhum. Exatamente. Uhum. Outra realidade. Na cabeça das pessoas, elas são insubstituíveis. Elas são sensacionais. Elas são a última bolachinha do pacote. No mundo real, quando a pessoa vem para terapia e eu começo a analisar, a pessoa começa a ver que ela não era tão boa assim. O que eu mais ouço nas sessões de terapia, puta que pariu, Telise, tá certo. Nossa, Telise, é verdade. Caramba, Telise, como que eu não vi isso antes? Isso é trazer a Uhum. pessoa para a realidade. Porque na Uhum. narrativa dela, ela estava narrando de acordo com eu sou muito bom, o outro não pode fazer isso comigo, ele não tem a liberdade de fazer isso comigo, onde já se viu fazer isso comigo, eu que entreguei todo o meu amor. Aí quando a pessoa chega aqui, ela descobre que ela enxerga o que é a verdade, ela enxerga a realidade.
Baseado no quê? O que que é a verdade? A verdade é que o ser humano é livre. A verdade é que no casamento, por exemplo, quando é casamento real, cristão, dentro da igreja, eu falo para a pessoa: você se casou dentro da igreja? Casei. Você sabia o que você estava fazendo quando você se casou? Sabia o que eu estava fazendo. O que você falou lá para o padre? Você falou até que a morte separe ou até que a traição separe? Não, eu falei até que a morte separe. Ah, não, mas traição não. Eu falei, então você mentiu. Não, então você não sabia o que você estava fazendo. Então você está vendo que a pessoa vai entrando Mas no mundo real? quando a gente envolve a questão religiosa, não seria um pouco mais perigosa essa análise? Assim, a pergunta que eu faço é porque a religião, ela, e eu tô achando que esse papo nosso acaba até gerando algumas polêmicas, né? Porque é natural, mas eu tô aqui fazendo também o papel um pouquinho do advogado do diabo e Pode pensando, fazer. Foi e assim que eu me pensando tornei com cabeça. terapeuta. O meu ex. É, a questão é a seguinte: quando a gente envolve as crenças e a religião, a gente entra num universo que é complementar. Ele não é um universo intrínseco à filosofia, é isso que eu quero dizer, né? E aí, quando a É gente. 100% intrínseco. Não, o que eu quero dizer é o O, seguinte: ok, vamos mudar então o ponto de vista e a maneira como eu me coloco. Existem filósofos que são ateus, por exemplo. A É que eu gente não considero filósofo. Não, sim, mas aí é um conceito pessoal que você traz, né? Eu digo porque a gente Porque a tem. filosofia significa amor à sabedoria. E Uhum, assim, a sabedoria, você precisa da sua razão, você não precisa de fé. Zero fé, eu não estou falando de fé. Sabedoria é enxergar as coisas. O amor à sabedoria, a filosofia do filósofo real. Sócrates, Aristóteles, Platão não eram cristãos. Não uhum, eram. Eles eram uhum, pagãos, 100% uhum, pagãos. Só que uhum, todos eles falavam que era necessário uma causa das causas. É uhum, necessário um motor imóvel. Aristóteles chamava de motor imóvel. A causa das causas, o motor imóvel, o bem supremo, a uhum, verdade absoluta. Todos eles uhum, falavam disso. Então, uhum, assim, Aristóteles morreu, Sócrates tomou o veneno uhum. para não negar a verdade. Os caras É, chegaram lá e falaram: não, você vai negar isso? Não vou. Pode me dar o veneno aqui que eu vou tomar. Não vou. entendi, entendi. Então, Ou seja, na verdade, então, conceitualmente, a filosofia ela está intrínseca à religião, não, à fé, às crenças, é isso? Ao cristianismo. a religião é o seguinte, ó. Esse é um conceito, eu vou explicar para vocês. Filosoficamente, usando o racional, com zero fé, você diz Deus existe. Uhum, Pela religião, você diz Jesus é Deus. Aí uhum, entra a fé. Mas só faltou eles falarem Deus. Eles não falaram esse nome naquela época, porque não tinha assim. Mas assim, eles chamaram de motor imóvel. O demiurgo. Platão chamou de demiurgo. Mas uhum. todo mundo falou de uma inteligência superior que coordena todas as coisas e que é a Ok, causa de tudo. ok. Então, Ok, isso foi entendi, como. entendi. Na verdade, assim, eu entendo e eu acredito que tudo que você traga seja fruto dos seus estudos, né? E a gente aqui está ouvindo e aprendendo aquilo que você tem a trazer. Mas a questão é que hoje, aquilo que eu falei para você, eu conheço, e todos nós conhecemos, porque são pessoas, inclusive, conhecidas, famosas, a gente conhece filósofos que são ateus, a gente conhece. Inclusive, pessoas que às vezes não têm vínculo nenhum com religião, mas que têm uma fé enorme em Deus e que desacreditam um pouco sobre os conceitos da filosofia. Então, hoje, a gente, até com essa questão, como eu falei, com o advento da tecnologia, com essa facilidade de acesso que a gente tem à informação, é muito interpretável. Existem muitas questões que são interpretáveis. As pessoas elas se aprofundam, unem pontos, fazem conexões. E o que eu achei de mais incrível em estar trazendo e convidando você para cá é justamente você fazer essas conexões e realizar um trabalho que eu acredito que seja diferenciado da maioria. Porque eu vejo que a maioria das pessoas elas seguem uma única linha ou trabalham na linha da filosofia, da psicologia, né? E aí acabam se aprofundando, por exemplo, em psicologia freudiana, que é a base da infância, de É, Freud e tudo mais. Isso é o que é mais comum da gente encontrar. Quando é. eu percebi que você fazia conexões
com estudos filosóficos, trazendo isso para o mundo atual, eu achei interessante. Aí não vai vir tanto ao caso aqui, por exemplo, se existem tantas discordâncias, eu acho que faz parte da sua linha de trabalho. A Nádia, ela escreveu assim, por exemplo, emoções, o sentir tristeza, o momento do porquê estou chorando de fato, o momento não, motivo, o motivo do porquê estou chorando de fato, o sentir raiva por alguém que fez algo ruim para você, e se devo deixar que isso tome conta de mim. Vamos Deixa falar só do ponto dela primeiro, depois a gente pula para o ponto da Lely. deixa eu ver. Fala um pouquinho Por a exemplo, respeito disso. o sentir tristeza, o motivo do que estou chorando de fato, o sentir raiva por alguém que para mim se deve deixar. Não, de jeito nenhum você não pode deixar que toma conta de você. Você tem que sair. O mundo não é feito, o mundo das crianças é feito de sensações. As crianças não racionalizam nada, né? Para criança é assim. É, ela vai olhar para a agulha e ela vai falar: agulha é mal. Agulha é mal, não adianta. Não tem. Você não vai. Não adianta você tentar explicar, ó, senta aqui, né? Criança de 4 anos, senta aqui, porque isso aqui é para o seu bem, isso daqui vai fazer bem. Ela é uma pessoa que está 100% nas emoções, né? Então, quando uma pessoa se comporta deixando as emoções se levar, ela está, na verdade, se infantilizando, se tornando uma criança. O adulto é aquele que já tem. A criança, até os 7, até os 8 anos, o intelecto ainda não está desenvolvido. Assim, ó, entre mil aspas, criança é igual um cachorrinho, entendeu? Um animalzinho, não tem intelecto desenvolvido, é uma coisa muito do sentimento. Se ela não gosta, é mal, e se ela gosta, é bom. É assim que funciona. Um animal, ele é reativo, a criança ela é meio reativa também. Se o animal tiver comendo aqui, imagina, ele no pratinho dele aqui comendo, aí vem um outro atrás, ele fica assim, não adianta você falar assim, não, ô Totó, deixa o amiguinho comer com você também, né? Reparte com o amiguinho, não adianta você falar isso. A criança é mais ou menos assim, você vai ali tentar falar alguma coisa para ela. Então, quando você deixa a emoção tomar conta, você tá se tornando essa criancinha. O que o adulto faz? Ele racionaliza, mas racionaliza como? Baseado na verdade. Por isso que sem a verdade, você vai racionalizar baseado no quê? No que você acha que é, na sua opinião, no que você acha que a coisa é. Então, por exemplo, sentir raiva de alguém que fez algo ruim para mim. Eu, assim, eu perguntaria o que é o fazer algo ruim? Porque assim, ó, vamos lá. Não sei. Imagina que eu fazer algo ruim, não sei, alguém te roubou? Beleza. É uma coisa ruim. Alguém Alguém olhou para você torto? Porque às vezes as pessoas elas interpretam como algo ruim essa coisinha que nem assim. Ó, eu vou dar um Mas o exemplo. que que seria verdade nesse caso, Telise? Desculpa te interromper, porque, por exemplo, não está ligado a como a gente interpreta aquilo que acontece? Tá Então, totalmente tá ligado ligado. a Mas como então, assim, interpreta. só seguindo aqui meu raciocínio baseado no que você está trazendo. A partir do momento que eu tenho uma história de vida, um histórico de vida diferente de um outro ser humano, aí, naturalmente, a verdade já não seria relativa? Como assim? Por exemplo, eu tenho um histórico de vida onde eu nasci numa família estruturada emocionalmente, eu recebi carinho, amor, eu cresci com todo o estímulo que uma criança precisa receber. A outra criança, que é minha vizinha, já teve completamente o contrário, assim, uma mãe que violentava, um pai que não está muito ligado à maneira como você enxerga o mundo. Essa verdade, ela acaba não sendo, de certa forma, relativa de acordo com cada indivíduo, ou seja, o autoconhecimento ele leva muito para essa reflexão. E eu não sei até que ponto, por exemplo, nos trabalhos que você realiza como terapeuta, né? Posso chamar de terapeuta, né? Eu tenho alguma outra uma Não? denominação. Que você usa a linha do autoconhecimento também para fazer com que esse indivíduo possa se descobrir, se conhecer e depois, aos poucos, ele possa ir superando os seus medos, enfrentando todas as questões de forma mais coerente, né? Tem relação com isso ou não? Assim, quando a gente chama, eu estou um pouco curiosa sobre esse conceito da verdade, que acaba não podendo ser relativa. Não, vou te explicar. Então, você tem duas histórias diferentes. Então,
é, o fato de terem duas histórias diferentes não significa que a verdade é relativa, significa duas histórias diferentes. Dentro dessa história da pessoa que cresceu, sei lá, bem educada, foi, os pais ajudaram e tal, e não sei o quê, ela vai enxergar o mundo com certeza de uma maneira diferente dessa daqui. Ainda não significa que a verdade é relativa. Como assim? Vou te explicar. Ainda não significa que independente da onde você é, por exemplo, isso aqui é uma verdade, isso que eu vou te falar agora. Uhum. O que importa não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você. Que Então, está isso eu posso falar. conectado à linha do autoconhecimento também, né? Isso eu posso falar para as duas pessoas, Uhum. entendeu? O que eu posso falar para as duas pessoas não importa a forma que a sua mãe te educou, importa o que você vai entregar para o mundo. Exato. Porque você não é determinado pelo que a sua mãe fez com você. Uhum. Você pode mudar a Perfeito. sua vida a qualquer momento. Uhum. Isso aqui que eu vou te falar agora também é uma verdade. Você não é a sua história. A sua história Uhum. é o que você faz com as coisas que você recebeu de Deus. Perfeito. Então, assim, quando em ambos os casos existe uma verdade. Eu estou falando de uma verdade que a gente usa ali em ambos os casos. Então, assim, é claro que a forma que uma pessoa enxerga o mundo, a depender da educação que eu recebi, Uhum. vai ser a maneira que eu interpreto ali os fatos. Eu vou, sei lá, Perfeito. eu Mas eu posso. acho que você está indo na mesma linha do que eu penso e do que eu falei. Porque a partir do momento que você tem um histórico de vida diferente, você vai interpretar. Aí é que o ponto que existiu uma dúvida minha, de acordo com esse conceito que você trouxe. Aí é que a gente acaba, de certa forma, relativizando a verdade, porque a verdade, para mim, ela acaba sendo diferente da verdade do outro, do que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Eu acho que isso. Aí, entramos na opinião. Elas vão ter Exato. opiniões diferentes, mas o que a Ok, coisa não depende da opinião de ok, ninguém. mas então existe uma verdade absoluta que as pessoas precisam estar em busca dessa verdade absoluta. É essa a É sua, isso. entendo. O que eu ensino, a minha especialidade, se eu poderia dizer assim, a minha especialidade, eu confronto a narrativa da pessoa com o mundo real. É isso que Uhum, eu faço. Então, ela me traz. Então, ok. essa coisa, por exemplo, nossa, fui educada, minha mãe fez isso comigo, nananana, né? Beleza. Aí, na cabeça da pessoa, tá lá, né, que por causa disso, eu agora faço isso. Aí eu pego e falo pra pessoa assim, ó. Imagina que alguém fala assim pra mim, porque eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, então eu bato na minha esposa hoje. Aí eu Uhum. falo, tá, se alguém aponta uma arma na sua cabeça 24 horas e fala assim, olha, se você gritar com a sua esposa, você vai levar um tiro e vai morrer. Você consegue não É. gritar com a sua esposa? Ah, consigo. Não, então você faz o que você quer. Então você grita É. porque você A quer. Stephanie escreveu assim: a verdade não é relativa, a circunstâncias sim. As Acho que é uma boa, circunstâncias, sim. acho que é uma boa forma de explicar, né? Eu acho que gostei, obrigada, Stephanie. Eu acho que é interessante essa reflexão da mudança das circunstâncias, que na verdade eu estava usando essa palavra verdade como uma diferente visão sobre o mundo, né? Porque cada um acaba de certa maneira criando as suas verdades. Sim. Mas eu fiquei curiosa sobre esse lance da verdade absoluta e da existência dessa verdade absoluta para determinadas questões da vida. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que mais um ponto polêmico para o Pode nosso papo. trazer, pode Quando a trazer. gente coloca as polarizações, os extremos, né, sejam Hum. religiosos ou políticos, a gente percebe claramente essa dificuldade de entender a verdade, porque e de encontrar a verdade, porque você tem diversas circunstâncias, como a Stephanie trouxe, colocou muito bem aqui, diversas circunstâncias que acontecem de maneira diferente de um lado extremo comparado ao outro lado extremo, mas não necessariamente a verdade vai estar de um lado ou do outro. Pode ser que essa verdade esteja no meio, em um lugar que não foi nem encontrado por ninguém. Faz sentido isso? Porque o que acontece Hum. é usando os extremismos como uma referência e como um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui, para me expressar com você, Hum. eles são, no meu ponto de vista, a mais pura, o melhor exemplo para a gente trazer aqui,
de compreensão sobre a vida. É, seja de esquerda ou direita, seja de cristãos ou ateus, não vamos falar de uma Uhum. coisa única. Estou falando de polos, de extremos. Hum. Aonde mora a verdade nesses casos? De acordo com os estudos que você faz aí. Aonde que a verdade está? Eu posso falar real? Pode, não, mas sem se colocar como. Eu acho que se você conseguir não se colocar do lado de um partido ou de outro, ou de um. Porque o que acontece é o seguinte: aqui a gente vai ter pessoas assistindo de diversas crenças, É, mas religiões. assim, eu não me importo com as crenças, eu me importo com a verdade. Entende? Então, assim, eu estaria disposta, olha o que eu vou falar. Eu estaria disposta a mudar de opinião e de partido e de religião, tudo, se alguém me prove, Telise, a verdade não está aqui, a verdade está ali. Ah, então tá, então eu vou lá. Tanto que o que é, qual foi a minha conversão para o catolicismo? Intelectual. Eu encontrei ali a verdade. Você conhece a história de Santo Agostinho? Não, Já ouviu falar? pode contar pra gente. Depois eu tenho outros comentários para ler aqui, pode contar. Tá. Santo Agostinho, ele era, putz, como que chama da época lá? Sofista. Sofista era como se fosse o petista de hoje em dia. Eles ficavam debatendo, não adianta o que você argumentar, o petista vai falar daquele jeito. O Santo Agostinho era aquilo. E ele era nessa coisa de convencer as pessoas, ele era pegador, tipo assim, pegava a mulherada, tava assim, ele era aquele pagão que tava na rave e não queria saber de nada. E aí ele viu um discurso de um padre. Um discurso que um padre chegou falando, ele foi defender alguma coisa lá, e aí aquilo tocou na cabeça de Santo Agostinho, porque apesar de tudo ele era muito inteligente. E ele olhou e falou assim, cara, faz sentido o que esse cara tá falando. Então, assim, quando ele falou faz sentido, ele quis ir atrás e estudar. Quando ele começou a estudar, ele falou assim, meu Deus, é isso aqui. Uhum. Assim, numa coisa muito menor, a minha conversão foi mais ou menos essa de Santo Agostinho. Porque eu comecei a Sei. estudar. Lembra que eu te falei no começo? Eu falei, eu fui querer saber o que era o amor? Eu fui Uhum. querer saber o que era o relacionamento? Aí tudo, eu falei, caramba, a verdade tá aqui. Aí eu falei, não tem outro jeito, tem que ser católico. E quando você perguntou onde que está essa verdade, é na realidade. Então, assim, ó, se tudo que você trouxer de pergunta, eu responder, você enxergar no mundo real, você falar, nossa, eu enxergo isso na minha vida, isso é a verdade. Entendeu? Quando você traz qualquer debate para um católico real, não estou falando o católico da igrejinha que está Uhum. pregando ali, estou falando para o catolicismo real oficial, que é o catolicismo real oficial é a filosofia, é Uhum. explicar o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui, qual a finalidade. Quando você enxerga isso, você fala, cara, não tem como não ser. Uhum. Então por exemplo, o catolicismo está falando do pecado. E está Uhum. falando que o negócio do pecado é o ser humano. Aí você olha, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 Uhum. bilhões de pessoas no mundo, se você entrevistar prostitutas, assassinos, estupradores, você quer ser feliz? Os 7 bilhões de pessoas vão falar quero ser feliz. Uhum. Se você entrevistar todos os multibilionários, como é que chama o da Tesla lá, todos, você encontrou a felicidade? Todos vão falar que não. Todos Uhum. vão falar, eu não sou plenamente feliz. Se Uhum. você entrevistar todo mundo, tá todo mundo buscando a felicidade ou na comida, ou no prazer, ou numa bebidinha, ou no dinheiro. Aí você fala, porra, então o negócio tá faltando. Quem é a igreja católica que tá falando isso? Não, é o mundo real, entendeu? É o mundo real. Até agora eu estou falando da realidade. Aí você fala, gente, não, peraí, calma aí, calma aí. Tem um negócio que tá todo mundo buscando, que ninguém tá encontrando, e aí todo mundo acaba indo para um caminho errado. A palavra pecado do latim significa errar o alvo. Então, Uhum. o pecado é quando você está tentando acertar na felicidade, tentando acertar na felicidade, tentando acertar, e não tá. Eu acredito, assim, a minha visão é que essas questões, elas são muito humanas. Elas são pertinentes à nossa existência, né? O encontrar a felicidade, o ter um propósito para viver, o rejeitar a tristeza e ter uma certa. Eu acho que são questões humanas. Mas eu acho muito interessante esbarrar com pessoas como você, que se propõem a se aprofundar em questões que são até um pouco fora da caixa para muitas linhas de trabalho atualmente, como é o caso, já mencionei, a própria psicologia.
tradicional, quando a gente fala, por exemplo, o que é mais aplicável ainda é essa linha de Freud, que a gente sabe que se estuda muito as questões relacionadas à infância. Se ela não se atualiza, se um profissional se forma e ele não busca se reciclar, fazer novos cursos, conhecer o que está acontecendo atualmente, a pessoa às vezes se formou há 10, 15 anos atrás, vai ficando para trás. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas estejam abertas para ouvir outros pontos de vista. E eu acho que você hoje trouxe aqui, está trazendo para mim pontos de vista que a gente até nem tem tanto discutido aqui, mas são interessantíssimos. Uhum. Apesar de saber que existem discordâncias, quando você fala, por exemplo, na sua crença, na conversão para o catolicismo, que é a religião que você escolhe, a gente sabe que tem inúmeras pessoas que não seguem a mesma religião, que não vão ter a mesma crença que você. E aí Eu foi tenho um monte nessa. de alunos e pacientes que são ateus e até do candomblé Exatamente. já vieram E falar assim, comigo. quando a gente fala, quando eu questiono o conceito da verdade absoluta, porque isso é algo muito forte e ao mesmo tempo é interessante, é uma linha interessante. Deixa eu só ler aqui mais, porque eu acho muito legal as pessoas estarem participando e quero agradecer a Uhum. Lélia, a Nádia, a gente tem a Stephanie aqui, que também gosta do seu trabalho, ela escreveu o Telise é foda, a Uhum. Thelma. Então eu quero só ler um pouquinho mais os comentários para que a gente deixe as pessoas também participando. Então a gente já leu da Nádia, que ela tinha perguntado sobre as emoções, a Lélia escreveu: quando as pessoas estão presas em um enredo de depressão ou de não evolução, elas têm dificuldade em mover o extremo. Então, penso que se organizar por dentro começa por buscar o autoconhecimento. A Lélia é a mesma pessoa que tinha falado a respeito de se organizar por dentro. Se conhecendo, ela naturalmente aceita mais, desenvolve autoamor, se livra do lugar de vítima, que é o despertar da consciência, e com isso ela aos poucos vai organizando o seu externo, que é a autoimagem. Uhum. E aí depois a Nádia escreveu: hoje percebo na terapia que preciso ao máximo me conhecer e tratar de fato os meus sentimentos e as emoções. E a gente teve depois também a Thelma escrevendo: nossa, eu acho muito mais prudente curar uma traição sabendo quem eu sou como filha. Me sentir amada independente do amor do outro. A Nádia também colocou o exemplo da manipulação na religião. Não tem aquelas pessoas que vendem os bens e depois acordam. Isso aqui é porque elas foram escrevendo no momento que a gente estava conversando, né? Nossa, teve bastante comentário, né? Mas que bom, né? Porque realmente é o É, que eu falei para você, é muito é interessante. interessante. A Lely falou que, adorando esse bate-papo, o Nietzsche, né, disse: não existem fatos, apenas interpretações. Uhum. Ela defendia que aquilo que chamamos de verdade é sempre filtrado, ele defendia que aquilo que chamamos de verdade é sempre Sim, filtrado ele pela falava nossa isso mesmo. perspectiva. E a Nádia colocou que tem que ir, mas que vai depois no perfil assistir a live. Obrigada, Adriana. Teve palminhas aqui da Luana. Enfim, eu acho que o pessoal gostou, tá gostando da nossa conversa. É Assim, interessante. Né? eu quero te dizer que, como você mesma me disse, eu acho que teria assunto para a gente bater papo durante muito tempo. Nossa, sim. Porque você se tornou uma apaixonada, pelo que eu estou percebendo, por essa área, né? Se Sim. aprofunda. Hoje você atende pessoas através do remoto também ou não? Sim, sim, eu atendo online e dou o curso, né? Formação para terapeutas. Você dá um curso de formação para terapeutas. E Formação como para que as terapeutas. pessoas podem chegar até você? Através da sua bio? Como que. Isso, na minha bio tem lá no link informações sobre chama Academia Apeiron de Psicoterapia Clássica. Apeiron Uhum. significa infinito, por isso que eu gostei de dar esse nome. Aham. E Chama aí você atende em pessoas de qualquer lugar do mundo? de qualquer lugar do mundo. Eu tenho paciente. Você mora nos Estados Unidos, né? Sim, eu sou dos Nos Estados Estados Unidos. Unidos. É. Tenho paciente dos Estados Unidos, e de Portugal. Que Tem. legal. E aí, Telísia, qualquer tipo vamos chamar de paciente, né, de cliente, acaba que sofre questões, dificuldades emocionais ou dificuldades de relacionamento, você pode prestar esse suporte ou você hoje é especializada em um único perfil? Não, tudo. Eu atendo tudo, todos os casos, depressão, ansiedade, vício, porque, como falei, a causa é uma só, é só a narrativa.
É Então, só a narrativa. assim, o ajuste, eu vou te falar, viu, Adri, em poucas sessões, 4, 8 sessões, assim, eu tenho casos, né, depoimentos, parou de tomar remédio. Cara, tem gente que começa a sessão, por exemplo, eu fecho pacotes, né, 4 sessões ou 8 sessões. Nunca ninguém ficou comigo mais de 3 ou 4 meses, assim, sabe? E só que já teve gente que pagou o conjunto e falou, Thelise, eu não preciso mais. Vou dar para minha mãe, vou dar para meu pai, vou dar para minha amiga, porque não preciso mais. Porque Já quando se você, sentiu quando bem. você faz o match, enxerga a realidade, eu falo que eu chamo da tríade da felicidade. Você se desapega do passado, tem esperança no futuro e faz o que tem que fazer no presente. É o que eu chamo da tríade da felicidade. De Mas para certa você, maneira, você consegue fazer isso com esse método que você criou. É com o isso, método. E aí é você traz a pessoa de volta para o presente, sem exato, ficar nesse sofrimento da ansiedade futura ou exato. presa ao O passado. apego no passado. Então, eu chamo da tríade da felicidade. O que é a tríade da felicidade? Quando você se instala na realidade, você tem um desapego do passado. Tipo, cara, é Uhum, isso mesmo. uhum, O futuro, você tem esperança, você não fica mais criando expectativas, elaborando coisas na sua cabeça, imaginárias. Agora, e o presente? O que eu vou fazer aqui? O presente, a gente tem que ter uma virtudezinha que se chama discernimento. Discernimento para quê? Aqui eu posso agir, então eu vou com força. Aqui uhum. eu não posso agir, então eu vou esperar. É. Presente, a gente precisa desse discernimento. Entender o que está dentro da sua zona, né, de controle, do seu Exato. poder de alcance e trabalhar naquilo. Muito bom. Telise, eu quero te agradecer. Eu gostei demais de conversar com Imagina, foi muito você. legal, E adorei. assim, como eu disse para você, eu acho que é tão vasto esse universo que eu acho que você teria muito mais coisas aqui para apresentar, né, desse trabalho que você faz. Só o fato de você dizer que estuda filosofia já é algo que eu acho muito nobre, muito rico, se aprofunda na filosofia. Agora, essa conexão com a nossa realidade é que eu estava bastante curiosa para entender como que você faz, porque a rotina do dia a dia de hoje não é da era medieval, né? Então a gente precisa nem da época dos grandes filósofos. Mas Então foi a gente interessante, suas perguntas foram bem interessantes. mas é porque eu acredito que o papo precisa ser assim. A gente tem que tentar navegar e ao mesmo tempo entender que existem às vezes pontos de vistas diferentes para que a gente possa se desafiar e colocar aqui para as pessoas, né, a linha que você trabalha. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Vamos, Obrigada, vamos, quem gente. sabe, estar juntas numa próxima oportunidade. Obrigada a quem ficou até o final e as pessoas que estiverem assistindo gravado, se interessam pelo conteúdo da Telísia, sigam, busquem aqui no Instagram, a gente está compartilhando esse conteúdo com ela, então tá fácil de encontrá-la. E obrigada pela participação, que hoje foi muito legal. Você vê como são pontos polêmicos. A gente teve muitos Muitos comentários, comentários. muitas perguntas e o pessoal ficou realmente interessado. Interessante. Obrigada. Um Obrigadão, grande viu? beijo, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.